No ar, então, mais um programa Gui Boaventura. Pode rodar a vinheta. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos começar mais um programa Gui Boaventura, porque a semana, como a gente estava falando aqui, começa com tempo quente, seco aqui em Patos de Minas. A umidade relativa do ar segue baixa e o índice fica mais crítico com valores abaixo de 20%. Faz muito calor em todo o estado. Nos próximos dias o tempo continuará estável com predomínio de sol. Temos imagens aí do tempo, gente? O sol aparece aí predominando o céu de Patos de Minas, céu claro. A temperatura agora é de 31 graus. A máxima, como eu disse aqui, pode chegar a 36. E a umidade relativa do ar neste momento é de 21%, com indicativo de baixa ao longo do dia. Então, gente, se hidrate, aproveite o final de semana prolongado, feriado, mas com muito cuidado, porque o calor realmente está predominando. Agora vamos abrir os canais de comunicação para o pessoal participar comigo hoje e amanhã aqui no programa Gui Boaventura. Tem aí o telefone, 38214488. Você pode ligar, passar a sua demanda. Tem o nosso WhatsApp também com QR Code. Se você preferir, pode abrir a sua câmera do celular aqui no cantinho, tem o nosso QR Code. E você pode participar aqui comigo, mandando o seu abraço, sugestão de pergunta, reclamação, parabenizando alguém da sua família. Participe comigo, porque esse programa aqui comigo e com o Gui Boaventura é feito para você ser a nossa principal pessoa fomentando e participando, assistindo aqui a gente durante a nossa programação. E a gente lembra que para quem participar, nós vamos sortear na sexta-feira uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos Semil. Agora vamos aos destaques hoje com o Matheus Borges na tela. Bar é interditado pela Vigilância Sanitária em Patos de Minas após descumprir medidas de segurança. Ocorrências de agressão são registradas em Patos de Minas e em Tiros. Polícia Rodoviária Federal e Militar Rodoviária estão atuando com aumento de fiscalizações nesse feriado. Em meio à crise hídrica e energética, situação das nascentes em Patos de Minas preocupa. Denúncia aponta que árvores estão sendo degradadas em praça entre os bairros Copacabana e Guanabara. Usina de reciclagem é apresentada aos prefeitos da Amapá. Hoje é dia 6 de setembro, segunda-feira. O programa Gui Boaventura está no ar. É com você, Ayandra. É com a gente aqui, Matheus, você na tela a partir de agora comigo. Boa tarde. Vamos aos destaques aí também dos boletins informativos da Covid-19. Olá, Ayandra, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É isso, nós chegamos então a partir de agora com os dados da Covid-19, a começar pelo nosso país. Os números a Adriana coloca a partir de agora na tela, porque são 20.881.555 casos confirmados, 583.570 óbitos registrados aqui no Brasil. E olha só, Ayandra, as mortes por Covid-19 no nosso país, mais uma vez, atingiram o menor patamar no ano de 2021, segundo a média móvel de 7 dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ontem foi registrada uma média de 671 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020, quando foi então 611 mortes. A média de ontem representa um recuo, Ayandra, de 21% se nós compararmos com as 2 semanas anteriores. Já em relação ao mês passado, a queda chegou a 30,4%. O pico de óbitos na pandemia da Covid-19 no Brasil foi registrado no dia 12 de abril, quando então foi observada uma média de 3.124 vidas interrompidas, 5 vezes acima do número apresentado ontem pela Fiocruz. Partindo então agora, Ayandra, do nosso país, a gente vai para o nosso estado. Vamos agora aos números de Minas Gerais. São 2.081.186 confirmações, sendo 53.323 óbitos em Minas Gerais. Aí, Ayandra, a gente pega o nosso estado e todas as macro-regiões de saúde de Minas Gerais terminaram o mês de agosto com redução na quantidade de mortes confirmadas pela Covid-19 em relação ao mês passado.
Foi apenas a segunda vez em que isso aconteceu em toda a pandemia. Em termos gerais, Ayandra, as mortes por Covid-19 no estado caíram de 4.219 em julho para 2.525 em agosto. Este é o menor número desde dezembro e a redução proporcional, que é 40,2%, foi a maior de toda a pandemia na comparação entre os 2 meses seguidos. Antes, Ayandra, a melhora simultânea em todas as regiões do estado só havia acontecido uma vez, que foi em maio deste ano, no contexto da implementação da onda roxa, a que eles chamavam aí de mais rigorosa no Plano Minas Consciente. Agora, a redução das mortes está diretamente relacionada à ampliação da cobertura vacinal em Minas Gerais. Pegando isso então, Ayandra, vamos falar de Patos de Minas. Os números estão a partir de agora na tela. São 539 óbitos registrados em Patos de Minas, são 17.284 confirmações. Desse total, 16.620 pessoas já se recuperaram e 114 casos estão ativos, segundo o boletim da Prefeitura desta segunda-feira. Vamos girar a tela agora, Adriana, e vamos saber como estão os números da ocupação aqui em Patos de Minas. Quando a gente fala, Ayandra, de leitos públicos e privados em relação aos leitos clínicos, nós temos 22,22%, já de UTI 14,29%. A gente pode considerar, Ayandra, se não me falha a memória, esses são os números menores que nós já trouxemos aqui para o nosso telespectador. Pois é, Matheus, 2 observações aí em relação ao painel coronavírus. A data de atualização dos casos ainda está do dia 2, quinta-feira passada. A gente sabe que hoje o prefeito Luiz Eduardo Falcão decretou aí ponto facultativo, então ficamos na expectativa de se no fim do programa haverá ou não atualização em relação a esse boletim, essa contagem de casos confirmados e óbitos aqui em Patos de Minas. Mas a taxa de ocupação sim está com a data de hoje. E aí, Matheus, são números novamente positivos, assim como nós mostramos aqui na semana passada, tá? Em relação aos leitos clínicos, eu acho que já teve um pouco menor esse índice. Mas em relação aos leitos de UTI, realmente é o menor número que eu lembro de ter visto aqui no programa. E que isso sirva aí como referência para os próximos dias, que as pessoas continuem se cuidando e esses números estejam cada vez mais baixos e a gente cada vez mais próximos aí ao fim, se Deus quiser, dessa pandemia. Matheus, ainda hoje se tiver alguma novidade, me aciona aqui para a gente trazer informação para o nosso telespectador. Daqui a pouco eu volto com os dados da região. Ayandra, até já. Até já. Olha só, vamos falar agora da Clínica Odontológica Medic Mais. Pode pôr na tela. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais, você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Você está precisando transformar o seu sorriso? Você sabia que a transformação do sorriso, além de levantar a sua autoestima, também faz parte da qualidade da sua saúde? Então conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, uma clínica completa que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, implantes, próteses, extração de dente ciso, tratamento de canal, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, cirurgia, dentre vários outros procedimentos. Agora a Clínica Odontológica Medic Mais também tem a parte de harmonização facial. Ligue e já agende a sua avaliação, que é totalmente de graça. Os telefones, os endereços estão aqui na tela. Seguindo o programa, olha só. Um bar aqui em Patos de Minas foi interditado por um período de 15 dias após a vigilância sanitária ir lá e constatar que o bar
descumpriu o protocolo sanitário contra a Covid-19. A ação aconteceu no sábado, após vídeos que circulavam na internet mostrarem grande movimentação de pessoas sem máscaras dentro do local. A Vigilância Sanitária de Patos de Minas interditou por 15 dias um bar situado na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Planalto. A medida foi tomada no sábado, depois de a fiscalização receber vídeos de evento realizado na noite anterior, em completo desacordo com o protocolo sanitário contra a Covid-19. A aglomeração e a ausência de máscara por parte dos frequentadores estão entre as infrações que levaram o estabelecimento à terceira notificação. Além da interdição, foi aplicada multa ao proprietário. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária e Saúde, Marcela Porto, os vídeos não deixam dúvida. As pessoas parecem ter esquecido que ainda vivemos uma pandemia e que estar na onda verde não significa ausência de medidas de segurança. A gente destaca aqui que a interdição desse bar não tem referência aí a um show que estava programado para acontecer também no sábado nesse bar, e sim em relação a uma outra festa que havia acontecido antes da realização do show e que estava tendo aí essa aglomeração descumprindo os protocolos sanitários. E olha só, a vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Patos de Minas. Dados do vacinômetro do governo de Minas mostram que até sexta-feira mais de 115 mil patenses já tinham recebido pelo menos uma dose da vacina. Esse número representa mais de 93% da população adulta. No total, a Secretaria Municipal de Saúde já aplicou 168.624 doses de vacina contra a Covid-19 na população patense, sendo que 111.328 pessoas tomaram a primeira dose, 53.241 pessoas tomaram as duas doses e 4.055 pessoas receberam a dose única. Agora a gente tem aqui um recadinho da Propé, o Edmundo chega aqui. Boa tarde, Edmundo. O que é que você trouxe de novidade e oferta para o nosso telespectador hoje? Boa tarde, Ariana. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Helena. Tudo bem, pessoal de casa? Hoje vamos falar de aparelhos para você fazer exercício em casa, gente. Ou então para você carregar, né, para uma praça, para um mucambo, né, para qualquer lugar que você quiser. Opções bem discretas e fáceis de estar carregando. Vamos falar dessa roda de exercício aqui, ó. Uma opção muito bacana, abrange uma quantidade muito grande de músculos, né, nos braços, nos peitos, no abdômen, para fazer aí o fortalecimento, né, do corpo. Temos também essa opção dessa corda de PVC, ó, essa que tem a opção de rolamento, então não tem perigo de estar quebrando, né, gente? Uma ótima opção aí para um cardio, para fazer em casa. Temos também a opção do extensor, que é uma ótima opção aí também para estar fazendo os exercícios. E temos também, quer ver, ó? Opa, algumas sugestões de exercícios em todos os aparelhos, tá bom, gente? É uma ótima opção também para levar para casa. Temos também essa aqui são as faixas elásticas. Tem um sistema muito bacana para você exercitar os braços, as costas, né, o ombro. É uma opção muito bacana. E também estamos trabalhando agora com luvas de boxe e Muay Thai. Olha que bacana, uma luva bem reforçada, tem a proteção do pulso, né? Luva muito boa, temos de vários tamanhos e cores disponíveis. E também temos as opções do protetor bucal já com estojo, ó, uma opção muito bacana também, tá bom? Então, gente, precisou, dá uma passadinha em uma das duas lojas, na Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329, e Rua dos Caetés, no bairro Alvorada, 859. Edmundo, pode falar, pode terminar. Ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. Lembrando também do crediário próprio, né, e facilitado. E também estão fazendo as entregas para qualquer lugar de Patos de Minas. Hoje tem abraço? Hoje tem abraço. Vamos mandar um abraço aí para Adelina Antônia, para o Wilson, para o Claudinei, para o Valdemar, lá do Coração Eucarístico, e também para a Dona Isaura, para o José Basílio, da Rua Vereador João Pacheco. Abraço para todo mundo aí em casa. E antes de você ir, o Matheus está aqui no ponto. Faz um exercício aí no estúdio, para a gente mostrar. Em tempo de pandemia, vida corrida, né, é uma forma de você praticar exercício em casa. Isso. Mas eu vou fazer diferente. Você vai encontrar o Matheus ali no corredor, antes de você sair, faz um videozinho dele. Vamos fazer um vídeo bacana. Pra gente passar aqui. É melhor que dá uma explicação melhor, né? Salto,
O Matheus tá de tênis, mais relaxado. Tá joia. Pode ser? Combinado. Combinado, então, Edmundo. Obrigado, te aguardo viu? aqui, tá? Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tocando em frente aqui o programa, uma ocorrência de agressão seguida de suicídio foi registrada na noite de sábado no município de Tiros. O homem de 55 anos agrediu a sua companheira de 47 anos em sua residência na Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, e depois tirou a própria vida. A informação é de que ela estava gritando por socorro. O repórter Matheus Borges traz esse fato. Pois é, Ayandra, quando os policiais encontraram a vítima, ela estava consciente, caída na escada e com dificuldade para respirar. Logo embaixo dessa mesma escada, os militares encontraram o esposo da vítima. Ele que foi identificado como Ney Olímpio Costa, de 55 anos. Ele foi encontrado de joelhos, pendurado por um fio, aparentemente do varal, e já estava sem vida. Os policiais não conseguiram ouvir a versão da vítima devido à gravidade dos ferimentos sofridos na mandíbula e nos ossos do rosto. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi ameaçada de morte pelo marido. No dia 24 de agosto deste ano, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência de ameaça, alegando que o marido estava ali seguindo e ameaçando porque não estava aceitando o fim do relacionamento deles. Diante de todos esses fatos, a perícia técnica esteve no local e, após realizar os trabalhos, o corpo deste homem foi encaminhado para o IML aqui de Patos de Minas. Agora, a ocorrência foi passada para a delegacia especializada da Polícia Civil, que dará prosseguimento à investigação desse fato. E um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de faca desferidos pelo próprio vizinho. O crime aconteceu na madrugada de ontem na rua Salgado Filho, no bairro Brasília. Pois é, André, o vizinho suspeito do crime também acabou ficando ferido nessa ocorrência. De acordo com as informações, os dois moram no sobrado, sendo a vítima no andar de cima e o suspeito num quarto do térreo. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima do crime, um homem que tem 54 anos de idade, disse que o vizinho dele fazia uso de bebida alcoólica e em determinado momento passou a fazer diversos xingamentos. O homem então pediu para que esse vizinho parasse de beber e também de xingar. Após ser advertido, o suspeito do crime, esse homem que tem 49 anos de idade, teria escalado a parede do quarto do vizinho, entrado pela janela e desferido pelo menos 3 facadas contra esse homem. A vítima então pegou uma vasilha de açúcar e colocou nos ferimentos com o objetivo de estancar o sangue. Após alguns minutos deitado na cama, a vítima se levantou e acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros. O homem de 54 anos de idade sofreu um corte profundo no antebraço esquerdo, corte profundo no tórax próximo à axila e um corte no ombro direito. Durante rastreamento, o suspeito foi encontrado próximo à delegacia de Polícia Civil, onde foi preso então em flagrante. Em conversa com esse homem, ele disse que fazia uso de bebida alcoólica no próprio quarto e que não lembra muito do que aconteceu. Ele ainda afirmou que estava cansado das pessoas furtarem ele, mexerem nas coisas e também o agredir. O suspeito disse ainda que tentou escalar a janela da vítima, porém foi derrubado, momento que tentou matá-la com golpes de canivete. Ele também afirmou não saber se acertou o vizinho, alegando mais uma vez não se lembrar de nada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava ferimento no antebraço esquerdo, também do lado esquerdo um corte no tórax e se queixava de dores na perna direita. E o Matheus tá girando, traz mais informação aí pra gente, porque ainda na madrugada de ontem, na rua Florianópolis, ali próximo, no bairro São José Operário, uma ocorrência de agressão foi registrada. Denúncias informavam que o homem estava sendo espancado na rua. Matheus. Olha só, aí André, ao perceber a presença policial, esse agressor saiu do local a pé pela rua Florianópolis e depois acabou entrando em uma casa que fica na rua Tito Silva, também aqui em Patos de Minas. A princípio, esse homem tem 33 anos de idade, ele negou a ação, porém testemunhas confirmaram que ele teria sido o autor desse fato contra um idoso que tem 67 anos de idade. O aposentado foi encontrado sentado no passeio, bastante machucado, com a cabeça inchada, com sangramento e hematomas nos olhos. Uma unidade do SAMU esteve no local e socorreu este homem até a UPA. Na delegacia, ao ser questionado novamente, o homem de 33 anos de idade afirmou ter agredido esse senhor. Ele disse que estava junto da vítima em uma casa e uma mulher, quando os três faziam uso de bebida alcoólica e que em determinado momento eles acabaram
se desentendendo. Ainda segundo esse homem, durante esse desentendimento, do nada, o idoso teria desferido um golpe de tesoura no abdômen e que depois ele e a mulher teriam partido para cima do idoso. Na UPA, em contato com esse senhor, ele negou ter desentendido com o agressor e afirmou ainda que não sabia o motivo das agressões e que pegou a tesoura para se defender. O idoso apresentava sinais visíveis de embriaguez, segundo as informações da Andra, e ainda disse que na carteira dele havia a quantia de R$100, porém depois de ser agredido, esse dinheiro teria sumido. Matheus Borges, de volta com você, Ayandra Faria. Pois é, a gente vendo aí nesse giro que briga entre vizinhos, álcool, bebedeira não combina. Agora a gente tem um recado aqui para você, porque não importa se você é um investidor conservador, moderado ou arrojado. Se você é cooperado Sicoob Credipatos Bons Negócios, é o seu perfil. A Credipatos possui diversas linhas de investimento para você que procura rentabilidade e segurança na aplicação do seu dinheiro. Não perca tempo, procure gerente para saber mais. No Sicoob Credipatos, investir é para todos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Indo em frente aqui no programa, em um esforço conjunto das polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal, a Operação Independência 2021, que visa combater a criminalidade e prevenir acidentes, acontece até a próxima quarta-feira. Houve reforço de policiamento e fiscalizações. Com o feriado de 7 de setembro, o fluxo de veículos nas rodovias aumenta e, consequentemente, o número de acidentes e a criminalidade. Buscando inibir esse aumento, a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram a Operação Independência 2021 para reforçar o policiamento e as fiscalizações. Onde a gente está focando as abordagens num trabalho preventivo, né, e repressivo, se necessário for. Nesse trabalho preventivo é a busca de cidadãos ali que possam ter cometido algum tipo de infração. Na parte repressiva a gente vai estar trabalhando também na busca de prisões de cidadãos que estejam conduzindo veículo embriagado, apreensões de arma de fogo, tráfico de drogas. Lembrando que a operação vai até dia 8 às 8 horas da manhã. Ela consiste em reforço de policiamento, equipes de reforço em vários pontos da rodovia, Patrocínio, Varjão, até mesmo no município de Patos de Minas, onde a gente vai fiscalizar as condutas dos condutores, se os veículos estão em bom estado de conservação, para que a gente tenha um feriado mais tranquilo, que os veículos estejam em condições de transitar na rodovia de maneira segura. A operação mobilizará os policiais, que se espalharão por diversos trechos nas rodovias para garantir mais tranquilidade e segurança no feriado da Independência. Toda a companhia, o efetivo da companhia, está sendo empregado nesses 5 dias de operação. É claro, em turnos alternados, nós estamos empenhando o nosso total de 56 policiais militares. Não haverá restrições para a circulação de veículos de carga durante o feriado. Entretanto, os policiais orientam os cuidados básicos para que o fim de semana ocorra sem sustos e acidentes. Solicitamos a todos os motoristas que tenham muita atenção nas principais horas de saída e principalmente no retorno no dia 7, principalmente depois do almoço. A primeira dica que a gente fala é sempre respeitar as leis de trânsito. Quando você respeita as leis de trânsito, dificilmente você vai se envolver em algum tipo de acidente. Se beber, importante não dirigir, né? E o que a gente sempre pede para o pessoal é, além de respeitar as leis de trânsito, respeitar a questão também da velocidade da via. E isso, o cidadão fazendo isso, evitará envolver-se em acidente. Com isso, nós vamos estar preservando vidas. Pois é, e na semana passada foi realizada uma reunião que juntou autoridades para planejamento da Semana de Trânsito deste ano. Haverá intensificação de blitz aqui em Patos de Minas. A Semana Nacional de Trânsito terá início no dia 18 deste mês e irá até o dia 25. O lema será: no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Nesta quinta-feira, uma reunião para traçar metas e planejamentos aconteceu no 15º Batalhão de Polícia Militar. A reunião foi muito boa. Nós contamos com a participação de órgãos públicos, desde a Prefeitura, DR, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros, empresas de grande porte instaladas aqui no município, e todos esses personagens buscando, cooperar
para a segurança no uso das vias e, logicamente, potencializar essas ações durante a Semana Nacional de Trânsito, que será do dia 18 ao dia 25 do mês de setembro. O município aqui de Patos, através da Secretaria de Trânsito, já programou ações específicas de blitz preventivas em vários locais aqui da cidade, contando com a participação dos órgãos que eu havia mencionado, e essas ações também serão realizadas. A nossa expectativa é que elas sejam realizadas também nas vias rodoviárias da nossa região, já que nós buscamos também, né, o envolvimento junto com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Também o SESC Senat participou conosco, demonstrou assim grande interesse em participar dessas ações preventivas, não só durante a Semana Nacional de Trânsito, mas nos demais dias do ano também. Pois é, essa iniciativa da Polícia Militar é válida, uma vez que nós vamos ver ainda hoje no programa que vários acidentes foram registrados aí, tanto no perímetro urbano quanto nas rodovias da região. Então é importante que os motoristas se conscientizem. Vamos a um recado, porque durante toda a semana passada, a Minaciclo realizou em cada uma das cidades em que ela tem uma filial e aqui em Patos de Minas, o Feirão Minaciclo. Esse feirão foi voltado especialmente para aqueles clientes que, durante o momento mais complicado, deixaram de pagar a sua mensalidade. E como a Minaciclo trata os seus clientes de uma forma muito cuidadosa, resolveu fazer esse feirão, que foi um sucesso em todas as 5 cidades. Várias pessoas que estavam sem a proteção e os benefícios que só a Minaciclo oferece, retornaram aos seus planos. Parabéns, Minaciclo, pela atitude e compreensão do momento em que todos nós passamos. Agora, eu gostaria que vocês anotassem esses números que vão aparecer aí no vídeo. São os números da sorte de algum cliente da Minaciclo que pode ter sido sorteado nesse sábado, dia 4 de setembro. Vamos aos números. (6884). Se você foi o cliente sortudo sorteado aqui, mande mensagem pra gente. E por falar em recado, vamos agora ao nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na tela, 999474515. Através desse número do QR Code, você participa aqui com a gente, mandando a sua mensagem, reclamação, abraço. Faça esse programa aqui junto com a gente, então mande o seu recado. Vamos aí à tela. Boa tarde, Ayandra. Jojo, boa tarde, tia Ayandra. Hoje é aniversário da minha mãe. Manda os parabéns para ela. Sandra, 52 aninhos. Sandra, feliz aniversário. Parabéns para você. Próximo recado, Janaína. Boa tarde, Ayandra. Quero mandar um abraço para minha irmã Jaqueline. Abraço para você, Janaína, Jaqueline. Obrigada por participarem com a gente. Márcia Maria, boa tarde, Ayandra, tudo bem? Quero mandar um abraço para o meu filho, Johnny, obrigada. Abraço para você, Márcia, Johnny. Geile, boa tarde. Manda um abraço para minha sobrinha Larissa e a sua mãe Adeína, aqui no bairro Ipanema. Abraço para a Geile e para a Adeína. Abraço para todo mundo que está nos assistindo aí. Cecília, boa tarde, Ayandra. Manda um abraço para minha avó Lúcia, que assiste o programa todos os dias. Abraço para todos da NTV. Todos aqui da NTV também estão mandando abraços para vocês. Fagner Júnior, Ayandra, manda um abraço para minha mãe que te assiste lá no condomínio Moradas. Abraço então para a mãe do Fagner. Jaqueline Ângela dos Reis. Boa tarde, Ayandra, manda um abraço para o meu filho Rafael, minha mãe Valdete e minha irmã Jaqueline. Abraço para todo mundo então. Inês, boa tarde, quero desejar uma excelente semana e feriado para todos aqui da minha família. Então, para todos aí da família da Inês, para todos os nossos telespectadores, que essa semana realmente seja abençoada. Vilma, boa tarde, Ayandra, bom programa para vocês aí, obrigada, Vilma. Com vocês aqui, nosso programa com certeza é melhor. Luzia, Ayandra, adoro o programa, manda um abraço para toda a minha família. Então, um abraço para toda a família da Luzia.
Reginaldo. Boa tarde, Ayandra. Gostaria de mandar um abraço para minha esposa Lurdinha. Abraço para você, Reginaldo, e também para Lurdinha. Adalto, boa tarde, Ayandra. Parabéns para você e a todos da NTV. Muito obrigada pela sua audiência aí. Nayarinha, boa tarde, Ayandra. Quero mandar um abraço para o meu irmão Gabriel. Abraço para você, então, Nayarinha, e para o Gabriel. Continue participando aqui com a gente, mandando a sua mensagem 999-47-4515. Lembrando que você que participa aqui com a gente concorre a vários prêmios aí na sexta-feira. Seguindo em frente, agora falando em prêmios, sexta-feira tem uma cesta recheada com produtos da Copatos e é o recado que eu trago para você aqui agora. Quer mais sabor e saúde em sua vida? Então você precisa conhecer os lançamentos da Copatos. Tem o iogurte natural, ideal para uma alimentação saudável, além de versátil para receitas e combinações incríveis. E os irresistíveis iogurtes bicamada, nos sabores morango e frutas vermelhas. Você se delicia com o melhor sabor da fruta e a qualidade que só a Copatos oferece. Procure no comércio mais próximo hoje mesmo e aproveite. Copatos sempre presente. Olha só, vamos falar agora sobre crise energética e hídrica que pesa na conta e gera dúvidas sobre a garantia do abastecimento de água e energia, ainda mais depois que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, admitiu na semana passada a possibilidade de um novo racionamento de energia. Com relação à água, a Copasa garantiu ao jornalismo da NTV que não haverá racionamento aqui em Patos de Minas e na região. Confira aí. A previsão do Operador Nacional do Sistema é de que até novembro os reservatórios das hidrelétricas cheguem a 10% de sua capacidade. A de Nova Ponte, a maior da região, está com cerca de 11% do volume útil, segundo a CEMIG. Por isso, a preocupação com o fornecimento de energia. Com relação à água, em Patos de Minas são 47 reservatórios que compõem o sistema de abastecimento e, de acordo com a Copasa, tem capacidade para armazenar cerca de 22 mil metros cúbicos de água. A companhia também tem monitorado o nível do Rio Paranaíba e garante que não há indícios para racionamento de água na cidade e região. E a iminência de uma crise hídrica no país trouxe à tona outra preocupação. O estado das nascentes. Em Patos de Minas, são inúmeras nascentes nos bairros mais altos da cidade, mas o estado de preservação delas é crítico. O quadro de emergência hídrica foi emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia, que informou que a escassez atingiria entre junho e setembro Minas Gerais e outros estados brasileiros. A previsão é que chuvas significativas só ocorram em outubro. Na economia, já começamos a sentir os impactos da situação hídrica no país, que resultou na criação de uma nova bandeira tarifária que deve permanecer até abril de 2022. Esse ano de 2021 é um ano muito atípico para todos nós. É um ano que está refletindo o pior ano de energia natural fluente, que é a quantidade de água que chega aos reservatórios. Essa baixa quantidade de água ela é fruto de mais de 10 anos de precipitação abaixo da média. Estamos acumulando aí períodos chuvosos muito ruins, que estão implicando então em vazões afluentes recordes, como sendo as piores vazões afluentes a alguns reservatórios da empresa. No meio ambiente, o resultado do desmatamento, das queimadas, da poluição e de tantos outros fatores humanos é a degradação das nascentes, que ano após ano sofre com a ação do homem. Em Patos de Minas, por exemplo, são dezenas de nascentes. A mais preservada que fomos fica localizada no Parque do Mocambo. As demais, uma localizada entre os bairros Colina e Jardim Esperança e outra próxima ao bairro Alto da Serra, estão em situação crítica. Infelizmente, eu acho que de 75% ou mais um pouquinho, até 80%, elas estão bem críticas a situação delas. Não tem nenhum zelo, nenhum cuidado para que elas possam sobreviver. O lixo doméstico, o lixo urbano, ele atrapalha muito a questão hídrica, a questão de preservação do meio ambiente, em geral das nascentes. Me preocupa muito o que você me falou sobre o lixo e as invasões. Todas essas terras que nós somos são terra pública. Então todas elas estão sendo invadidas para
criar gado, criar cavalo, essas questões assim, então isso também é muito preocupante. Exemplo da degradação das nascentes é a ausência de árvore nos arredores. Além disso, a falta de absorção de água pelo solo também prejudica os lençóis freáticos e, consequentemente, elimina toda a possibilidade de vida das nascentes. Uma situação que se agrava a cada ano e que precisa urgentemente ser revertida. O ideal seria o quê? Ter curva de nível, preparar melhor o solo, evitar o pisoteio do gado, principalmente nas nascentes. Dessa forma, vamos ter uma recarga hídrica. Pois é, a crise hídrica tomando conta aqui em Patos de Minas também, com esses problemas aí que a gente tem registrado na nascente. E depois do recado a gente traz mais informação, inclusive com uma denúncia. Olha só, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, cirurgia geral é sinônimo de segurança, profissionalismo e humanização. O hospital, que é referência em tudo que faz, conta com uma equipe altamente especializada que realiza, entre muitos procedimentos, cirurgias do aparelho digestivo e anexos e cirurgias videolaparoscópicas. Essa palavra aqui realmente é uma palavra muito difícil, o Gui também sempre trava aqui nela, que são esses vídeos, cirurgias avançadas. Tudo isso no mais moderno e completo bloco cirúrgico do noroeste de Minas, com quase 630 metros quadrados de área construída e 7 salas cirúrgicas, sendo uma de hemodinâmica e uma para intervenção cardiovascular. Isso sem falar nos equipamentos de última geração e nos rígidos protocolos de cirurgia segura. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF é apaixonados pela vida. Continuando a falar aí sobre a crise energética no Brasil, você vai ver agora soluções alternativas para descobrir o benefício dessa energia, como por exemplo a solar, na diminuição da demanda no sistema como um todo. Toda a potência que chega nas tomadas é a combinação de várias fontes de geração espalhadas em todo o país. Uma dessas fontes é relativamente recente, a força dos ventos. Desde 1994, a CEMIG vinha mantendo um parque eólico experimental em Morro do Camelinho, na região central do estado. Mas os 4 geradores estão parados desde 2015, ficaram obsoletos. Em contrapartida, a companhia aproveitou os incentivos do governo e, a partir de 2009, investiu em outra região de vento abundante, o Nordeste brasileiro. O recurso eólico no Nordeste é um dos melhores do mundo e melhores do Brasil. Então, o fator de capacidade, que é a relação entre a energia gerada e a potência instalada no Nordeste, é muito próximo a 50%. Ou seja, então 50% do seu tempo você está gerando energia. E nos outros lugares, no mundo e aqui no Brasil, eles são abaixo disso. Nos 2 parques eólicos no Ceará, a potência total instalada é de 70 megawatts. Em Minas, as áreas com maior potencial de ventos para a geração de energia é o norte e a região do Espinhaço. São 40 gigawatts possíveis, mais que a usina de Itaipu, a maior do país. A CEMIG projeta expansão de 5.000 megawatts com os ventos, contando também com investimento para geração em terras mineiras. No nosso planejamento estratégico, nós temos que implantar em energias renováveis cerca de 1 giga até 2025 e grande parte dessa energia vai ser instalada aqui em Minas. Obviamente, o nosso recurso solar é maior do que o eólico. Então, a tendência é que nós tenhamos mais projetos solares instalados em Minas do que projetos eólicos. De todas as formas de geração de energia elétrica, uma das mais eficientes é aquela que usa truques da física e da química. O segredo de tudo está no hidrogênio, um elemento tão abundante quanto especial, tanto que ele está à parte, ali, aquele H no topo da tabela periódica. Com ele é possível obter eletricidade limpa e sem depender dos caprichos da natureza. Para isso acontecer, é preciso conhecimento técnico. Desse laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais saíram os primeiros protótipos brasileiros das chamadas células a combustível. O princípio de funcionamento se assemelha a uma pilha comum ou uma bateria de carro.
A diferença é que a reação química acontece quando de um lado entram moléculas de hidrogênio e do outro de oxigênio. A interação desses dois elementos dentro da célula gera corrente elétrica, calor e água, nada mais. Enquanto tiver hidrogênio, a reação não para. Ou seja, não é o caso da bateria acabar e ter que recarregar numa tomada. Essas células podem ser empilhadas e, com o dimensionamento certo, é possível gerar tanta energia quanto uma usina convencional. Essas pilhas são muito utilizadas em alguns países para produção de energia em condomínios, em ambientes que a gente chama de aplicações estacionárias. Então, elas são utilizadas para prover energia de vários hospitais, né, condomínios. Normalmente são centros que pedem ou que demandam um tipo de energia que tenha uma eficiência maior e que tenha uma regularidade de vários noves, né, que o CEMIG chama de vários noves de confiabilidade. Mas tudo nessa vida tem seus desafios. Para fabricar a pilha combustível, é preciso usar uma série de materiais raros na natureza. Eles são responsáveis por fazer as reações que, no fim, geram a eletricidade. Fora isso, o próprio combustível, o hidrogênio, tem seus caprichos. Apesar de ser o elemento mais abundante do universo, no planeta Terra ele não está solto, sempre está dentro de outra molécula, como a água. Por isso é necessário atenção. Hoje a maior parte do gás utilizado é obtido do refino do petróleo e outros materiais fósseis, o que não é uma boa opção para o meio ambiente. Já existem iniciativas para quebrar a molécula de água e assim obter o hidrogênio de forma mais limpa. Para a pesquisadora do setor, o hidrogênio pode trazer segurança de energia constante, basta querer. Hoje nós, aqui no laboratório, despontamos nessa tecnologia de conhecimento, tanto dos materiais provenientes para se desenvolver os cátodos, os anodos, os eletrólitos, que são as matérias-primas para o desenvolvimento das pilhas a combustível. Só que para se ter o desenvolvimento, para se poder realmente desenvolver em larga escala, há necessidade de investimento. Então, e as políticas públicas que possam proporcionar o desenvolvimento da pilha. Pois é, que para isso seja uma alternativa, é importante que as autoridades, os governantes continuem cada vez mais investindo este tipo de energia alternativa. E olha só, uma denúncia agora aqui no programa, porque o membro de um órgão de apoio e fiscalização do meio ambiente denunciou nas redes sociais neste fim de semana a ação de pessoas que estariam matando árvores de uma praça entre os bairros Copacabana e Guanabara. Segundo Ivanildo Alves Zica, óleo quente estava sendo usado na ação. Vamos fazer uma visita aqui no Copacabana. Esse terreno aqui é para ser uma praça. Então, as pessoas aqui estão jogando óleo na árvore, colocando fogo para matar ela e tentando impedir aqui. Essa aqui ainda está sobrevivendo, mas alguém tem que vir cá e ver qual é o desavisado que está fazendo. Isso aqui é uma gameleira, está brotando de novo. Mas eles insistem aqui, todo dia eles vêm cá e cortam um pedaço dela. Eu não sei porque as pessoas têm essa sanha de fazer isso, não está na casa deles, não está em lugar nenhum, não prejudica nada. Infelizmente, essa é a situação aqui. É um parque que já colocaram uma academia para eles, já colocaram algumas coisas, tem uma pista de caminhada ao redor dela, mas eles insistem, tá vendo? Essa é a gameleira que eles estão matando. Ao redor dela, a circunferência do pé dela está toda destruída. Isso aqui é a situação que nós encontramos aqui. Essa é a gameleira que eles estão tentando matar aqui. Ela está resistindo ainda, espero que resista. Pois é, gente, a gente pôde ver aí a indignação do representante aí dos conselhos de órgão que estão vinculados diretamente ao meio ambiente aqui na cidade, o Ivanildo Alves Zica, e ele indignado com essa situação, porque o que passa na cabeça de uma pessoa que faz com que ela tome uma atitude como essa, ir lá e destruir aos poucos uma gameleira, até porque ali é um ambiente criado justamente para isso, para as pessoas aproveitarem com as suas famílias, para que
possa ter ali sombra, para que possa ter uma árvore como essa, então não faz sentido uma pessoa ir tomar uma atitude como essa que a gente viu, e a gente vai continuar ligado e cobrando aqui, inclusive, respostas aí da prefeitura para saber se algo será feito, se alguma fiscalização será feita. Tocando aqui em frente ao programa, eu tenho um recado para você. Você aí de casa já sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Um feito e tanto, não é mesmo? Mas as conquistas não param por aí. Recentemente, a instituição foi reconhecida pelo MEC com a nota 5, que é a nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna pode obter. Esse é o Unipan, o melhor que pode ser para você se orgulhar do seu diploma. Unipan, nota 5, nota máxima para você. Olha só, em até 1 ano e meio, Patos de Minas deve contar com uma usina de reciclagem. O projeto foi apresentado na última sexta-feira para os gestores dos municípios que compõem a Amapar. Por meio do acordo entre a Vale e o governo de Minas Gerais, a Amapar-Cispar receberá cerca de 17 milhões de reais, o que possibilitará a criação da usina de reciclagem. Em torno de 17 milhões de reais entre a construção do barracão e os equipamentos da usina. Prazo para entrega, o Ministério tem uma previsão aí de 6 meses a 1 ano. Mas eu falei hoje com os prefeitos que eu tenho uma preocupação, porque vão ser vários, né? Assim, acredito que 10 consórcios vão conseguir ser contemplados. Então a minha preocupação é se essas empresas que fornecem essas usinas terão esse material de prontidão para nos entregar. Mas a gente tem uma grande expectativa aí que dentro de 1 ano e pouco, a gente esteja com esses problemas solucionados. Desta forma, parte do lixo ficará em Patos de Minas. A outra parte irá ser encaminhada para outros municípios. O lixo será destinado a Patos de Minas, a usina de reciclagem vai ser construída aqui, como a imprensa já deve ter conhecimento disso. O restante do lixo não transformado, não reciclado, o lixo de Patos me parece que ficaria em Patos ou ficará em Patos. Os demais municípios nós estamos observando aterros que poderão receber esse lixo não reciclado. Me parece que Bambuí está em vias de ser inaugurado Uberaba a mesma coisa. Outras cidades, como Carmo do Paranaíba, nós acabamos de terceirizar o aterro sanitário de lá, o aterro controlado, enfim, por pelo menos 1 ano e pouco, nós vamos ter a destinação para lá até que essa usina fique pronta. Mesmo com o aterro sanitário sobrecarregado em Patos de Minas, haverá ampliação do mesmo para atender a demanda local e regional. Patos deu entrada, né, que ele tem mais uma área de 4 hectares lá que pode ser usadas num aterro sanitário. Então essa tramitação de documentação está correndo na Supran e logo ele já vai ter essa resposta. Então Patos de Minas nesse sentido já está resolvido. Agora em os outros municípios que a gente vai tratar de forma de consórcio, a gente vai usar um aterro privado para os rejeitos. É só aquilo que sobrar que não tiver jeito de ser reciclado. Patos de Minas é o polo, é a maior cidade da região, a maior pujança econômica, a maior população e tudo mais. Naturalmente que essa usina seria ou vai ser instalada aqui na região, aqui em Patos, mas contemplando toda a região e daqui se distribuindo o lixo não reciclado. Pois é importante, então, que a gente tenha mais conhecimentos em relação a esse projeto, que vai fomentar aqui a usina de reciclagem, a reciclagem como um todo aqui na cidade, que vai gerar emprego, mas também que é necessário aí tomar algumas medidas em relação ao aterro sanitário existente hoje em Patos de Minas e que já está saturado. Olha, eu tenho um recado para você aqui, porque em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue em entrega fácil nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp 99825-1972 e receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Olha só, gente, tem mais recado aqui pro pessoal de casa, porque a gente tem informação de que a Patrulha Rural da Polícia Militar
foi contemplada com uma viatura adquirida por meio de uma iniciativa do Sindicato dos Produtores Rurais, que visa aumentar a segurança na zona rural de Patos de Minas. A solenidade de entrega da viatura ocorreu na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. O veículo foi adquirido por meio de um esforço coletivo de arrecadação entre o sindicato e os produtores rurais do município. O sindicato arrecadou até R$50 de cada produtor, 100 litros de leite, para fazer um volume para comprar uma caminhonete. Você vê, uma caminhonete dessa aí é um preço muito caro para juntar de pouco em pouco, né? Mas foi um trabalho incansável da diretoria, a Jane, o vice-presidente nosso, o Hermes, que dedicou essa parada, que no começo a gente pensou que era impossível, porque como todo mundo está passando dificuldade muito grande financeira, e achamos que não ia dar conta, mas com o esforço da diretoria, do presidente, da presidente, do vice-presidente, conseguimos, com a graça de Deus, fazer essa arrecadação desse valor e comprar essa caminhonete para entregar. A gente tem buscado maior segurança para o produtor rural, principalmente aquele que mora no campo. E através da patrulha rural a gente consegue também dar segurança às mercadorias, dos produtos dos produtores rurais, que hoje em dia é um alvo muito grande em função da dificuldade, né, do tempo que a gente tem passado de pandemia, das dificuldades de emprego. Então o alvo muito grande nas mercadorias do produtor rural, e com essa patrulha rural a gente dá segurança para ele nessa área também. Como foi essa negociação para estar conseguindo? Desde o início do ano, o Sindicato Rural se mobilizou, se organizou com diversos parceiros, né? Vários produtores rurais participaram, empresários, e hoje foi o coroamento desse esforço, né? Com a entrega de uma viatura a diesel S10 4x4, adaptada para o patrulhamento rural. Então foi uma conquista muito grande assim, para a comunidade rural do nosso município de Patos de Minas. Logo após a entrega, a viatura já saiu para trabalhar na zona rural, juntamente com outras viaturas, já para começar a dar resultado na promoção da segurança pública da população rural. Durante a solenidade de entrega da caminhonete, a banda da Polícia Militar executou o hino nacional. Logo após o término do evento, a viatura foi inaugurada, com a patrulha preventiva integrada, que será realizada nos municípios de Lagoa Formosa, Patos de Minas e Presidente Olegário. A Operação Tigre. Na verdade, esse foi o nome dado para essa operação, porque envolveu patrulhas de Presidente Olegário, Lagoa Formosa e Patos de Minas. Então, eles trabalham integrado. Essa operação ela é preventiva, né? Não tem o intuito de repressão, é de realmente trazer segurança para a comunidade rural. Nós temos uma ferramenta excelente, né? Uma viatura adaptada, uma viatura nova, que vai trazer mais tranquilidade para a comunidade rural. Pois é, essa ação é importante, uma vez que a gente viu recentemente aí uma onda de crimes no distrito de Major Porto, assaltos e as pessoas pedindo aí mais segurança, e essa é uma forma de reforçar aí a equipe da Polícia Militar que faz esse tipo de patrulhamento rural e trazer mais segurança para essas pessoas que tanto necessitam e clamam aí por ela. Vamos agora começar com o pessoal de casa, tem um WhatsApp pra gente aí, pessoal participando. Você pode conectar aqui no nosso QR Code, mandar a sua mensagem, porque eu vou ler a partir de agora, porque a Neuza tá mandando um recadinho. Aí, Andra, encantada com a sua competência e a postura representando o Gui. Parabéns. Muito obrigada, Neuza. Esses recados assim nos motivam cada dia mais para estarmos aqui trabalhando e tentando chegar um pouquinho aí na pontinha do que o Gui traz para você aqui todos os dias. Sandra Regina, boa tarde, Ayandra. Vocês hoje estão uma dupla dinâmica. Você com o look belíssimo e o Matheus com esses lindos olhos azuis. Mas esse Matheus vai ficar metido, eu não vou aguentar ele hoje não, gente. Olha, eita, olha só, vamos lá, Andréia. Boa tarde, Ayandra. Parabéns pelo programa, sempre trazendo questões de grande utilidade pública e toda a população patense. Muito obrigada, Andréia. E se vocês também têm questões aí para serem discutidas aqui no programa, mande sua mensagem, participe aqui com a gente. Aparecida Bernardes, oi, Ayandra, boa tarde. Você representa muito bem o nosso querido Gui Boaventura. Abraço. Muito obrigada, isso para mim é uma honra, viu? Não estou aqui para substituir ele não, mas para conduzir aqui o programa, porque quarta-feira ele está de volta. Sildivânia, boa tarde, Ayandra, tudo bem? Você está linda? Tô bem sim, obrigada, Sildivânia. Olha só, Vera Lúcia, boa tarde, Ayandra, você está ótima, boa semana. Boa semana pra gente, que ela seja realmente abençoada.
Márcia, boa tarde. Ayandra, você é uma ótima apresentadora. Muito obrigada, Márcia. Vânia, oi, boa tarde. Ayandra, tudo bem com você? Tô bem sim, obrigada. Parabéns pela apresentação do programa, você é uma excelente apresentadora. Muito obrigada pelo carinho de vocês aí comigo, gente. E ainda hoje a gente traz mais recados aqui na nossa telinha e continue participando aqui com a gente. Se você aí tem alguma demanda, tá passando por alguma dificuldade, algum problema aí na sua rua, no seu bairro, participe aqui com a gente, mande para o 999474515 que nós vamos atrás de soluções aí para vocês. E vocês, gente, podem, caso encontrarem, depararem com algum flagrante, alguma situação, vocês podem também mandar pra gente fotos e vídeos, viu? Lembrando que é sempre interessante vocês filmarem com o celular deitado, por conta aí do nosso padrão. Então participe com a gente, 999474515, porque você é o nosso telespectador e o nosso repórter, a nossa fonte diária aqui de informação aqui no programa. Olha só, vamos agora aos acidentes. A gente falou hoje que vários acidentes foram registrados aí no fim de semana. E esse é um acidente que aconteceu no ano passado e que somente agora, através de um exame de DNA, foi confirmada a identidade da motorista que morreu em acidente entre dois carros na BR-365 aqui em Patos de Minas no dia 7 de novembro do ano passado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil semana passada. A mulher foi identificada como Josiane Conceição dos Santos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, à época, a suspeita é que Josiane, que conduzia o veículo no sentido Patrocínio a Patos de Minas, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo que seguia no sentido contrário. No acidente, o carro no qual a vítima estava pegou fogo e precisou ser contido pelos bombeiros. Por isso, não foi possível, na época, identificar a mulher. Um jovem de 28 anos que dirigia o outro veículo foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias em estado grave. Com base nos vestígios que nós encontramos no local e os carros parados em cima da pista, o que nós podemos perceber é que um veículo Siena, conduzido por uma senhora, quem informou que já era uma senhora foram populares, né, que passavam pelo local no momento, ela ia no sentido de Patos de Minas para Patrocínio. E naquele trecho da rodovia ali, era uma pista era uma pista simples para ela, né? E do outro lado nós teríamos aí duas faixas de rodagem. Ela teria apenas uma faixa na pista simples. Então o veículo Siena, conduzido por essa motorista, ele invadiu a contramão de direção e colidiu contra um veículo Vectra, placas de Patos de Minas, mas que estaria no sentido Patrocínio Patos de Minas. Em razão dessa colisão, os veículos, né, o Vectra veio a rodar um pouco na pista e parou na contramão da linha que ele seguia, e o veículo esse Siena, ele parou em cima da pista, mais ou menos mais próximo do local mesmo onde ocorreu a colisão. Possivelmente um combustível vazou, né, e acertou alguns componentes do carro que estavam em alta temperatura, e houve o incêndio desse Siena. Infelizmente no Siena a motorista veio a falecer, né. Sobre o exame, segundo a Polícia Civil, o resultado saiu no dia 16 de julho deste ano, mais de 8 meses após o acidente. O órgão explicou que a confirmação genética é importante para que a família tenha oficialmente declarado o óbito e possa adotar todas as medidas cabíveis decorrentes do falecimento. A família disponibilizou o material genético somente no dia 21 de junho de 2021, que foi encaminhado até o Instituto Criminalístico em Belo Horizonte. O corpo de Josiane havia sido enterrado provisoriamente em Patos de Minas. Porém, com a confirmação através do exame, a família pôde providenciar o traslado para a cidade dela. E olha só, um motorista de 56 anos ficou ferido no fim da tarde de ontem após capotar uma combinação veicular de carga que transportava fertilizantes. O acidente aconteceu no quilômetro 65 da BR-352 em Coromandel. A gente tem a informação desse acidente que aconteceu em Coromandel. Ele estava, segundo o motorista, ele estava indo em sentido então ao trevo, e por não conhecer esse local, ele acabou tombando e a carga ficou toda espalhada na rodovia. A informação é de que ele ficou ferido, mas com ferimentos leves, e essa carga já deve estar sendo retirada.
E um acidente foi registrado ontem à noite no bairro Santa Terezinha e envolveu uma moto e uma bicicleta motorizada. O condutor da motocicleta, que tem 26 anos, disse que seguia pela rua Carmo do Paranaíba em sentido aos bairros Santa Luzia e Santa Terezinha, e que ao passar pelo cruzamento da rua Amapá, bateu com uma bicicleta motorizada que avançou a parada obrigatória. Com o impacto, os dois condutores caíram, sendo que o piloto da motocicleta sofreu uma lesão no pulso com suspeita de fratura, e o da bicicleta, uma lesão no joelho, também com suspeita de fratura. Uma unidade do SAMU socorreu os dois para a UPA. Quando a polícia chegou ao local, a bicicleta motorizada já havia sido removida por uma pessoa não sendo localizada. Em consulta ao sistema informativo, os militares constataram que o condutor da bicicleta não tinha habilitação, sendo feita uma atuação específica para o condutor. Já a motocicleta, que estava irregular, foi liberada no local para o responsável. Os acidentes não pararam por aí, porque um condutor inabilitado que tem 18 anos ficou ferido ontem após sofrer um acidente no bairro Rosário. O condutor da motocicleta seguia pela rua Tualpa Dias Maciel e, em certo momento, perdeu o controle e caiu após a moto derrapar no asfalto. Com a queda, o condutor sofreu algumas escoriações pelo corpo e uma luxação no cotovelo, sendo imediatamente socorrido para a UPA. Durante a fiscalização, os militares constataram que o condutor é inabilitado. Diante dos fatos, foi feito um auto de infração e a moto, que estava com a documentação regular, foi liberada para o irmão habilitado. Já o condutor, após ser liberado da unidade hospitalar, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. O acidente foi registrado na madrugada desse domingo na rua Major Gotti, próximo à esquina com a rua Formiga, no bairro Aurélio Caixeta. Um carro atingiu um poste de iluminação pública e parou atravessado na pista. Equipes do SAMU foram ao local e socorreram o motorista de um Fiat Palio, um homem de 22 anos, que estava inconsciente, para o Hospital Regional Antônio Dias. Ele sofreu corte na língua e passou por avaliação neurológica. A passageira, de 21 anos, foi levada para a UPA. Ela sofreu escoriações no pescoço e no lado direito, além de reclamar de dores no tórax. Questionada sobre o acidente, a jovem disse ser amiga do condutor e que retornava de uma festa quando ele perdeu o controle do veículo e bateu contra o poste. Quando os policiais chegaram próximo ao veículo, sentiram o odor característico de bebida alcoólica e encontraram algumas latas vazias dentro de uma caixa de isopor no interior do carro. No hospital, os policiais conversaram com o condutor do veículo, que confirmou ter ingerido bebida alcoólica, porém se recusou a fazer o teste de bafômetro ou assinar o termo de recusa. Ele não soube explicar como o acidente aconteceu. O veículo foi removido ao pátio credenciado ao Detran. Após receber alta médica, o jovem foi levado para a delegacia. Pois é, eu disse que os acidentes aí tomaram as páginas das ocorrências, porque o outro acidente foi registrado na noite de sexta-feira no bairro Boa Vista. A motorista de um Peugeot atropelou um pedestre de 35 anos e fugiu do local abandonando o carro. Uma testemunha acionou a polícia e disse que o pedestre estava na rua Adrião Caixeta Ribeiro e que em certo momento foi atropelado pelo carro. A testemunha disse ainda que após o impacto, a motorista, uma mulher loira, perdeu o controle, bateu o carro em uma caçamba e depois abandonou o veículo e fugiu. Uma unidade do SAMU esteve no local e socorreu o pedestre para a UPA, apresentando ferimentos no tornozelo esquerdo e escoriações nos braços. No hospital, o pedestre disse para os militares que estava em um bar e que, ao sair para ir embora, acabou sendo atropelado. Após levantamentos no sistema informatizado, os militares constataram que o carro estava em nome de uma mulher que mora no bairro Jardim Peluso, o qual consta também no sistema que ela é inabilitada. Os militares foram ao endereço e não encontraram a suposta motorista. Diante dos fatos, o carro foi removido e foram lavradas as devidas autuações pertinentes ao acidente. Pois é, voltando naquela semana lá que a gente falou, trouxe a informação de que os poderes aí de polícia, militar, rodoviária também, estão realizando a Semana Nacional do Trânsito, é justamente para isso aí, ó. Porque a maioria dos acidentes que a gente tem visto aqui em Patos de Minas estão aí ligados de alguma forma às irregularidades no trânsito, como dirigir sem habilitação, dirigir embriagado, desrespeitar a sinalização. Então é importante que esses motoristas fiquem atentos aí às normas que são estipuladas, eles estudaram para isso e cumpram elas, para que esses acidentes
parem de acontecer ou diminuir, e para que a gente não tenha tantas consequências como a gente vê aí, de vidas perdidas no trânsito, pessoas feridas, e aí isso acarreta lá na ponta com um sistema de saúde totalmente saturado, porque essas pessoas muitas vezes precisam ir, por exemplo, aqui para o hospital regional, passar por cirurgias ortopédicas, e aquelas pessoas que tiveram um acidente em casa, um acidente de trabalho, tem que ficar na fila esperando junto com essas outras que chegam de emergência. Então, ao pegar um volante, ao conduzir a sua motocicleta, fique atento e respeite aí as normas do trânsito. Agora, olha só essa notícia, é aquele ladrão cara de pau, né? Porque o homem de 36 anos foi preso na última sexta-feira após ser visto furtando uma fiação elétrica na quadra de esporte do bairro Boa Vista. Uma pessoa viu o suspeito cortando parte da fiação no quadro de distribuição e em uma caixa que fica no canto da quadra, em uma distância aproximada de 10 metros do quadro de distribuição. Foram cortados 3 cabos de fios na cor amarela, azul e vermelha. A polícia foi acionada e informada sobre as características do suspeito. Durante patrulhamento, o homem foi abordado em frente à casa das meninas. Ao ser questionado, ele disse que teria achado a fiação em um lote vago e que parte da fiação estaria em sua casa. Os militares foram ao local e localizaram um rolo de fio parcialmente queimado com as mesmas características e cores dos fios que foram furtados na quadra. Pois é, e o que a gente observa aí tem algumas situações, como por exemplo o prejuízo, né, para a população de Patos de Minas, que vai ter que pagar a conta aí para poder ser colocado novamente a fiação no local, instalada a fiação no local. Prejuízo para aquelas pessoas que utilizam ali aquele espaço, até por questão da própria segurança, né? Porque sem iluminação as pessoas ficam ali numa situação de perigo. E também a gente destaca que a gente olha assim e pensa, pouca coisa. Mas não, esse mercado aí, principalmente essas pessoas que furtam fios para tirar ali de dentro o cobre, esse mercado movimenta milhões. Inclusive, recentemente foi descoberta aí uma grande operação com uma sede aí dessas situações aí de furto de fio, que receptava esses fios em Belo Horizonte, e o estado de Minas envolvendo aí nesse grande esquema aí de furto e receptação para retirada do cobre desses fios. Olha só, 2 homens de 20 anos e 31 anos foram presos ontem à noite por suspeita de furtarem peixes em um criadouro de uma fazenda na cidade de Serra do Salitre. Após receberem a denúncia de que havia um veículo estacionado em meio a uma plantação de café na Fazenda Fartura, a Polícia Militar deslocou até a propriedade rural em Serra do Salitre. Ao localizarem o carro, as viaturas dos policiais se posicionaram estrategicamente e seguiram os suspeitos, que fugiram em alta velocidade pela MG 230 em sentido ao município de Patrocínio. Os suspeitos de 20 e 31 anos foram capturados e, ao serem abordados, entraram em contradição, mas acabaram confessando o furto de 30 quilos de peixe no criadouro de um piscicultor da região. Os peixes foram recuperados e os suspeitos foram presos, sendo conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil em Patrocínio. O automóvel utilizado pelos suspeitos também foi apreendido. Você não quis ter trabalho de ir lá no Rio pescar não, né? Foi no criadouro, tinha muito peixe ali disponível, mas acabou sendo preso. E olha só, por falar em prisão, um homem foi preso na última sexta-feira aqui em Patos de Minas pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack e R$100 em dinheiro. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira na rua João Batista Rodrigues, bairro Residencial Monjolo. A Polícia Militar recebeu denúncias de que uma pessoa estaria comercializando drogas em uma residência que fica nessa localidade. A Polícia Militar, mais uma vez, juntamente com a sociedade, recebeu denúncias que esse cidadão, esse autor, estaria fazendo tráfico de drogas ali na região ali do Monjolo. E hoje, novamente, a Polícia Militar recebeu novamente as denúncias, relatando que ele estaria de droga e fazendo o comércio naquele local. Deslocamos até a sua residência, juntamente com as equipes da 156, sob o comando do Tenente Gomes. No momento que nós bateu na porta, foi atendido aí pela testemunha, a proprietária da residência. Ao notar no fundo da residência, vimos como o autor, ao ver a guarnição, saiu correndo para o interior da residência, adentrando em um quarto, e tentando esconder debaixo de uma cama. Foi feito acompanhamento com autorização da proprietária da residência. No momento que foi localizado ele debaixo da cama.
Em conversa com o mesmo, ele alegou que estaria de posse de droga em sua residência, indicando o local. Foram apreendidos uma pedra de crack, outras 5 fracionadas, centenas de pinos de cocaína e R$100 em dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Foi localizado em cima do guarda-roupa, dentro de uma sacolinha de plástico, numa caixinha de presente, 100 gramas de crack, uma pedra pesando 100 gramas de crack. E também foi localizado em outra caixinha mais 5 pedras de crack pequenas. Também foi encontrado no interior do guarda-roupa mais R$100 em dinheiro. O suspeito, um rapaz de 20 anos, também foi preso. Ele agora pode responder pelo crime de tráfico de drogas. Fomos também informados que ele também está fazendo a venda de droga, de pino, de cocaína, naquele local. Infelizmente, hoje, a Polícia Militar não conseguiu prender a cocaína, a droga em pó. Mas os materiais estão aí comprovando que o mesmo está fazendo esse tráfico de droga. Parabéns à polícia aí pela ação e tirando de circulação aí mais drogas aqui em Patos de Minas. Agora 1h16, antes da gente voltar aí para os acidentes que foram registrados no fim de semana aqui na nossa região, vamos à imagem do tempo na tela. Olha só para vocês acompanharem com a gente ao vivo essas imagens agora de Patos de Minas. Céu bastante claro, algumas nuvens ali, mas muito sol se destacando aí na nossa imagem. E a gente falava aqui, eu e a Isis na transição, que a expectativa é de máxima de 36 graus para hoje em Patos de Minas. Neste momento, a temperatura está em 34 graus e a umidade relativa do ar em 18%. Ou seja, gente, tomem todos os cuidados aí, se hidratem, procurem sombra, passem protetor solar, porque está muito quente e muito seco. A gente lembra que o ideal aí para a nossa saúde é uma umidade relativa do ar girando em torno de 60%. Neste momento, 18% e com indicativos aí de piora ao longo do dia. A gente tem informação aqui que existe uma chance de chuva de 10%, mas eu acredito, pelas previsões até que eu vi também aqui do estado, que a chuva não deve chegar tão cedo, não. Então, por favor, gente, economizem também, viu? Porque a gente mostrou aí crise energética e hídrica aqui em Patos de Minas, no Brasil. Então, vocês estão em casa também, tentem se refrescar, mas economizando água. Agora, voltando aí às informações dos acidentes, porque um caminhão que trafegava com destino à Serra Talhada, no Pernambuco, tombou na nossa região na última sexta-feira. O acidente aconteceu na BR-365, no local conhecido, gente, como Curva da Morte. O acidente aconteceu por volta das 5 da tarde desta sexta-feira. O motorista vinha de Mandaguaçu, no Paraná, com destino à Serra Talhada, no Pernambuco, quando, na BR-365, no trecho conhecido como Curva da Morte, o caminhão tombou na pista. Eu tenho 35 anos de motorista, nunca tombei na rodovia, primeira vez. Eu entrei na curva e eu senti que o caminhão começou a perder a estabilidade, entendeu? De ver a curva segurar o caminhão, jogou pra fora. Aí só vi o barulho. A gabina tombou lá atrás, depois tombou a gabina, só vi derrapou, só isso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. A pista ficou interditada dos dois lados, devido à quantidade de óleo derramado. A carga de condimentos, como maionese e ketchup, também ficou espalhada pela pista. Foi necessário espalhar serragem para evitar novos acidentes. Nós trouxemos cerca de 10 sacos de serragem e aí depositamos, sobre o óleo e depois espalhamos ela para tentar minimizar esse risco de derrapagem e de outros acidentes de trânsito, Feliciano não soube dizer o que pode de fato ter ocorrido, mas acredita que o fato da curva ser acentuada e o trecho já ser conhecido como perigoso podem ter contribuído para o tombamento. Ele foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e não teve ferimentos, mas o susto foi grande. Foi, que eu nunca tombei a primeira vez, Eu sou um cara medroso, sabe? Ando com cuidado, entendeu? Quem tem medo, você sabe, vive mais, Eu nunca abusei na estrada, entendeu? Parou uns carros aqui, já vieram logo
na frente do caminhão, já subiram em cima, já abriram a porta e eu saí. Eu estava pendurado no cinto, eu estava com cinto de segurança. Se eu tivesse sem cinto, eu acho que teria sido fatal, viu? Pois é, ainda bem que ele fez a parte dele, né, usar o cinto de segurança, mas está faltando aí a parte das autoridades de darem um jeito aí para esse local conhecido como Curva da Morte, que já fez muitas vítimas aqui em Patos de Minas. E a Polícia Militar Rodoviária registrou na última sexta-feira um acidente no quilômetro 395 da MG 188 em Patrocínio. 5 pessoas ficaram feridas quando estavam viajando para uma festa. Ao chegarem no local, os militares encontraram um ônibus com placas de Coromandel tombado no lado esquerdo da pista. Em conversa com os militares, o motorista de 54 anos disse que saiu da cidade de Coromandel com destino a uma chácara que fica no município de Carmo do Paranaíba, que o ônibus havia sido fretado para levar 26 pessoas adultas e 6 crianças, e que no referido local da rodovia o volante travou e com isso ele perdeu o controle, caindo com as rodas na canaleta direita da pista, quando então chocou no barranco e tombou. Do acidente, 5 pessoas ficaram feridas de forma leve, sendo 2 mulheres e 3 homens. A empresa responsável pelo fretamento enviou outro ônibus para o local e conduziu os passageiros de volta para Coromandel. O ônibus foi retirado do local pelo serviço de guincho. E o motorista foi preso nesse fim de semana por direção perigosa. Ele fazia zigue-zague na rodovia e o fato aconteceu na MG 188 em Coromandel. Em patrulhamento preventivo pela rodovia, a equipe policial viu o veículo alvo da denúncia trafegando em sentido cidade de Paracatu para Coromandel. Foi feita a abordagem. Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o motorista de 42 anos apresentava sintomas de embriaguez. Ao ser submetido ao teste de etilômetro, foi aferido 1,15 ml de álcool, configurando então o crime de trânsito de dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. O motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil de plantão em Patrocínio para as providências subsequentes. Aqui em Patos de Minas, um homem de 51 anos bateu o carro em um poste no bairro Jardim Aquários na madrugada de sábado. Ele apresentava sintomas de embriaguez. Quando os militares chegaram no local, uma unidade do Corpo de Bombeiros já socorria o motorista, que apresentava um corte na testa e um no braço direito. Apresentando sintomas de embriaguez, o condutor teria confessado ter ingerido 3 latas de cerveja, porém recusou a fazer o teste do etilômetro. Durante fiscalização dos documentos, o motorista apresentou uma CNH na categoria D, vencida no mês de outubro de 2016. Ao verificar no sistema informatizado, os policiais constataram que o motorista é habilitado na categoria B e que a mesma se encontra em situação de bloqueio, apreensão e novos exames, com validade até dezembro deste ano. Diante dos fatos, por não ter apresentado nenhum responsável em tempo, o carro foi levado para o pátio do Detran. Já o motorista, após ser liberado por uma unidade hospitalar, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. E um homem de 26 anos foi preso no sábado pela Polícia Militar após empurrar a mãe de 54 anos e agredir a irmã de 27, além de um amigo cadeirante de 24 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do agressor acionou a Polícia Militar dizendo que o filho estava embriagado e sem motivos teria começado a agredir o amigo, que é cadeirante. Os policiais então encontraram o cadeirante com ferimentos no rosto e na boca. No momento em que o agressor estava agredindo o amigo, a irmã tentou intervir, porém foi agredida com socos no rosto, o que causou alguns hematomas. A mãe tentou separar a briga e também foi agredida pelo filho, que a empurrou, porém essa senhora não se machucou. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas pelo crime de lesão corporal. E um acidente foi registrado em Presidente Olegário, que os acidentes também continuam sendo registrados. Nesse de Presidente Olegário, o motorista capotou o veículo, fugiu através da placa. A Polícia Militar conseguiu identificá-lo e ele foi preso. Agora vamos falar de incêndios, porque eles continuam sendo registrados aqui em Patos de Minas. Na tarde de sexta-feira, parte de um lote próximo à Vila Padre Laur foi consumido pelas chamas. O incêndio foi registrado em um lote que fica entre as ruas Pedro Castorino com a rua Pierotti, próximo à Vila Padre Alaur. Bom, nós fomos chamados para um incêndio em lote vago, né? Nós chegamos aqui e vimos que se tratava de um fogo em vegetação
as margens do muro aqui, né, desse local, e tinha também muito lixo, né, o que fez com que as chamas tomarem maiores proporções, tivesse uma quantidade maior de fumaça e fosse mais difícil de fazer esse combate às chamas. Esta foi a segunda ocorrência registrada no mesmo local neste ano. Desta vez foi preciso o uso de escada e muito trabalho para conter as chamas que se alastraram pelo lote, que contava com mato e lixo. Aqui não tem nenhum ponto de acesso, né? Então nós precisamos colocar uma escada no muro para a gente subir, e com o uso de 3 linhas de mangueira com água, depois de vários minutos nós conseguimos debelar as chamas. Patos de Minas tem vivido um momento crítico quanto a ocorrências de queimadas. Com esse tempo seco, né, é um período crítico. Nós temos recebido diversos chamados para incêndio em mata, né, em lote, todo tipo de vegetação, e estamos trabalhando muito, né, estamos com reforço para trabalhar na rua com esses chamados, e pedimos aí uma colaboração de todos, né, para que não coloquem fogo e nos ajude a controlar esse tipo de situação. E ainda na sexta-feira, o Corpo de Bombeiros registrou mais um incêndio, dessa vez na estrada conhecida como 30 Paus. A fumaça era vista de longe e denunciava a gravidade da queimada, que se aproximava de mata fechada e área de reserva. Foram horas de trabalho. Nós estávamos na fazenda ali, manejando um gado ali, a hora que nós olhamos do lado de lá, a fazenda que estava pegando fogo, e nós chegou aqui, o bombeiro estava só naquela tritona vermelha dele, eles não conseguiu apagar e foi embora. Nós saímos de um outro chamado, né, e já viemos direto para cá, que é conhecido como a Estrada dos 30 Paus. Aqui a pastagem, né, tem bastante fogo aqui. Nós estamos fazendo o combate para tentar poupar a área de mata fechada, né? A área de reserva e também a área de pasto. A estimativa é de que pelo menos 10 hectares foram consumidos pelas chamas. Tudo leva a crer que é uma área considerável, né? Talvez pelo menos uns 10 hectares até agora, eu acredito que tenha sido queimado já. Pedir para que todos tenham muito cuidado e não provoquem queimadas, porque os danos são muito grandes, né, ao meio ambiente, né, fauna, flora, a qualidade do ar e etc. Agora, uma observação aí sobre essas duas ocorrências que foram registradas na tarde de sexta-feira. Recentemente a gente viu um grande incêndio aí com grandes proporções na região ali de Patrocínio, Serra Negra, e que teve aí que contar com um grande esquema aí do Corpo de Bombeiros, aqui de Patos de Minas, de toda a região e até da capital, para que ele fosse debelado. E o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Quando você faz a limpeza, por exemplo, do seu lote com fogo, o Corpo de Bombeiros é acionado e pode deixar de atender uma outra ocorrência com grandes proporções, como aconteceu no 30 Paus. A equipe esteve lá, controlou lá as chamas, mas inicialmente ela estava em outra demanda. Foi necessário terminar uma demanda para seguir para outra. E até que isso aconteça, essa situação aí pode ser piorada, como a gente viu aí nesse incêndio da região de 30 Paus. Então faça a sua parte, não só para que a equipe esteja disponível para atender situações de urgência, mas também para que a gente possa ter uma qualidade de ar, já que a gente tem visto aí o tempo que está tão seco, uma qualidade de ar melhor. Então, por favor, gente, tem várias formas aí de vocês resolverem, por exemplo, a limpeza dos seus lotes e não com fogo. Vamos encaminhar aqui para o encerramento do programa, porque o Matheus traz para a gente agora a última análise, para a gente saber aí se a Prefeitura trabalhou nesse ponto facultativo, se atualizou o painel coronavírus, Matheus.
Vamos lá, Yandra. A Adriana colocando na tela a partir de agora os números. Nós não temos atualização aí. Continuamos com 539 óbitos registrados e os demais, como nós registramos aqui do início do programa, mais de 17 mil casos confirmados, mais de 16 tratados e 112 casos ativos aqui em Patos de Minas. Dados ainda do dia 2, né? Exatamente. Girando a tela agora, Adriana, vamos saber a ocupação, porque nós estávamos aí com números abaixo do que já nós mostramos nos últimos dias. Tivemos aumento, Ayandra, 20% de leitos clínicos e 22,45% dos leitos de UTI, dados da rede pública e privada de Patos de Minas. É um aumento dentro daquilo que a gente espera aqui, né, do painel coronavírus, dentro daquela média que a gente tem visto, mas felizmente números ainda próximos a 20%, que é considerado muito bom aqui para nossa região, para nossa cidade. Matheus, obrigada pela sua participação hoje aqui comigo. Amanhã a gente está de volta, viu? Te aguardo aqui. Estaremos juntos amanhã e eu quero te fazer um convite. Eu te aguardo hoje à noite no NTV News com a análise da notícia. Topa esse convite? Topa esse convite, estarei aqui com todo prazer. Então eu te espero mais tarde no NTV News. Combinado, então. Até mais tarde e amanhã, aqui meio-dia, no programa Gui Boaventura. E agora eu vou encerrar o nosso programa de hoje com um recado. Pode colocar aí na tela, o pessoal participando aqui comigo através do 999474515. O Cláudio, boa tarde. Manda um abraço para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Então, abraço para você, Maria José. Feliz aniversário. Nildo, Ayandra, parabéns pelo programa. Manda um abraço para minha esposa Edna. Eu a amo muito. Ó, que declaração, hein, Edna, do Nildo. Lindamar Silva, boa tarde, Ayandra. Gostaria que você mandasse um abraço para a Nicole, que faz aniversário amanhã, e para todos os meus familiares. Feliz aniversário adiantado, Nicole, e para os familiares aí da Lindamar. Bete Iago. Boa tarde, Ayandra. Manda um abraço aqui para a Beth, Tiaguinho, Luciene. Abraço para vocês, Beth, Tiaguinho, Luciene, que estão sempre ligados aqui com a gente em toda a nossa programação, viu, gente? Lécio, boa tarde, Ayandra. Manda um abraço para minha mãe Graça, lá no Residencial Monjolo. Abraço para o Lécio e também para Graça, no Residencial Monjolo. Sara Rodrigues, parabéns pelo programa, Ayandra. Manda um abraço para nós aqui. Abraço, Sara, e para todo mundo que tá aí com você ligadinho aqui na programação da NTV, no programa Gui Boaventura. Marilda, boa tarde, abraço a todos aí da NTV, gosto muito de vocês, muito obrigada, a gente também gosta muito de ter a companhia de vocês aqui com a gente. Para a gente encerrar, então, Daiane Silvério, boa tarde, Ayandra, manda um abraço para Maria Cecília, abraço para Maria Cecília e também para você, Daiane. E, por último, a Ana, boa tarde, manda um abraço para minha sogra Irene de Fátima. Não podia deixar de mandar um abraço para a sogra, né, Ana? Abraço para vocês que estiveram aqui comigo hoje no programa Gui Boaventura. Amanhã, meio-dia, eu espero vocês aqui com mais informações. Até lá!